Olá, meu amigo curioso do canal Você Sabia? Prepare-se para embarcar em mais um vídeo instigante. Nele exploraremos o universo de um dinossauro colossal que outrora vagou pela América do Sul. Estou me referindo ao Giganotossauro, um dos predadores mais imponentes a caminhar pela Terra. Aqui você fará uma viagem através dos tempos e descobrirá os segredos de mais um dinossauro gigante, tais como nome científico, habitat, descoberta dos fósseis, características físicas, dentição, comportamentos de caça, comparação de tamanho com Tiranossauro Rex e a importância de sua descoberta. Bora desvendarmos os mistérios dessa fera pré-histórica tão assustadora quanto os famosos T-Rex e Espinossauro. No mais, peço que se inscreva e deixe o seu like em nosso canal Você Sabia? É sempre muito importante contar com o seu apoio, meu amigo curioso. E como sempre digo, apertem os cintos pois a nossa viagem já vai começar. O nome científico Giganotosaurus significa lagarto gigante do sul. Essa nomenclatura tem origem no grego gigas, que significa gigante, e nas palavras notos, su, e saurus, lagarto. O Giganotossauro habitou a região correspondente à atual Patagônia Argentina, durante o período Cretáceo, especificamente no estágio Cenomaniano, há aproximadamente 99 a 97 milhões de anos. Esse grande dinossauro terópode carnívoro pertence à família Carcharodontosaurida, destacando-se como um dos seus membros mais proeminentes, juntamente com um tristerópode de grande porte, como o Mapussauro e o Carcharodontossauro. Em 1993, um caçador amador de fósseis argentinos chamado Rubem Darío Carolini encontrou a tíbia de um dinossauro terópode enquanto dirigia um buggy. Este osso da perna foi descoberto nas terras áridas perto de Vila Uchoquen, na província de Neuquén, na Patagônia Argentina, que fica a cerca de 1.200 quilômetros da capital Buenos Aires. Após serem notificados dessa descoberta, especialistas da Universidade Nacional de Comahue foram enviados para escavar o espécime. Os fósseis encontrados estavam desarticulados e espalhados por uma vasta área. O crânio, por exemplo, encontrava-se fragmentado e distribuído em uma região de cerca de 110 metros quadrados. Já no ano de 1994, os paleontólogos Rodolfo Coria e Leonardo Salgado noticiaram a descoberta do Giganotossauro em uma reunião da Sociedade de Paleontologia de Vertebrados da Argentina. Nessa ocasião, o escritor científico Don Lessing, impressionado com a foto do osso da perna do dinossauro, ofereceu-se para financiar a escavação. Entretanto, somente em 1995 a descoberta foi oficialmente anunciada através de um artigo publicado na revista Nature, por Rodolfo Coria e Leonardo Salgado. Nesse mesmo evento, o dinossauro foi batizado como Giganotossauro Carolini em homenagem a Rubem Darío Carolini, seu descobridor. Em 1998, a ossada de um segundo espécime foi encontrada muito mais fragmentada, com somente uma parte da arcada dentária, que era 8% maior que a do primeiro espécime. Este segundo espécime possuía um crânio de 1,95 metros, sendo 15 centímetros maior em relação ao primeiro. Essa segunda descoberta foi realizada pelo geólogo e paleontólogo argentino Jorge Hernando Calvo. Atualmente, cerca de 80% do esqueleto de um dos espécimes do Giganotossauro já foi encontrado, e inclui a maior parte da coluna vertebral, o crânio, as cinturas peitoral e pélvica, os fêmures e a tíbia e fíbulas quedas, faltando ainda pedaços das patas, uma vértebra do pescoço e mais da metade dos seus dentes. Até o momento não foram encontrados esqueletos completos do Giganotossauro. É importante ressaltar que os fósseis do Giganotossauro podem ser vistos no Museu Paleontológico Municipal Ernesto Bachmann, na Vila Uchoquen, província de Neuquén, na Argentina. Conforme estudos científicos, o Giganotossauro figurou como um dos maiores predadores terrestres. Acredita-se que esse dinossauro poderia atingir uma altura de 4 metros, alcançar 13 metros de comprimento e pesar até 13 toneladas. Já o seu crânio podia alcançar aproximadamente 1,95 m. O Giganotossauro tinha crânio de baixa estatura com ossos nasais ásperos e uma crista no osso lacrimal localizado à frente dos olhos. O Giganotossauro possuía um pescoço forte e musculoso.
O osso do áxis, que é a vértebra do pescoço que se articula com o crânio, era robusto e a cintura peitoral do dinossauro proporcionalmente pequena. Quanto à mandíbula do giganotossauro, ela podia se fechar rapidamente, auxiliando na captura e derrubada de presas através de mordidas poderosas. A sua mandíbula inferior era achatada na parte frontal, com uma projeção para baixo na extremidade, criando uma espécie de queixo. Essa característica provavelmente desempenhava um papel importante na resistência ao estresse causado pela mordida em presas. Assim como muitos outros terópodes, o giganotossauro apresentava heterodontia, o que significa que tinha diferentes tipos de dentes ao longo da mandíbula. Os dentes do giganotossauro eram comprimidos lateralmente e apresentavam serrilhas em ambos os lados, uma adaptação comum entre os terópodes carnívoros. Essas características tornavam os dentes mais eficientes para morder e cortar a carne das presas. Estima-se que o giganotossauro tinha cerca de 30 a 40 dentes em sua mandíbula superior e um número semelhante na mandíbula inferior, totalizando entre 60 e 80 dentes. Os dentes da parte frontal da mandíbula eram diferentes dos dentes da parte de trás. Os da parte frontal eram geralmente mais largos e robustos, adequados para cortar e dilacerar carne, enquanto os dentes na parte de trás eram mais finos e afiados, adequados para perfurar. Quanto ao tamanho, os dentes serrilhados do giganotossauro podiam crescer até 20 centímetros, dependendo da posição na mandíbula. A morfologia dos dentes e da mandíbula desse dinossauro fornece evidências claras de sua adaptação para uma dieta carnívora. Acredita-se que o giganotossauro tenha sido homeotérmico, ou seja, um animal de sangue quente, como aves e mamíferos, característica que lhe permitiu manter a temperatura corporal constante independentemente das variações da temperatura do meio externo. A homeotermia envolve a termorregulação, em que a temperatura corporal interna é regulada de forma bastante precisa através de processos metabólicos. O que o giganotossauro comia e como caçava? Devido ao seu porte, é improvável que havia predador natural com que o giganotossauro pudesse se preocupar. Pelo contrário, tudo indica que ele era o maior predador dentro do seu ecossistema. Por ser um dos maiores dinossauros carnívoros da história, o giganotossauro se alimentava de grandes herbívoros, como saurópodes e ornitópodes, uma vez que é uma questão lógica: quanto maior um animal, mais fome ele tem. Mas o giganotossauro também caçava diversos animais menores que ele, por serem vítimas mais fáceis. O giganotossauro preferia presas vivas, que não tivessem sido caçadas por outros predadores. A tal prática de ser carniceiro, ou seja, de se alimentar dos restos de outra caça, não é frequentemente associada com esse dinossauro. Caso o fizesse, seriam em situações de extrema necessidade. O giganotossauro tinha a estratégia de ferir e derrubar suas vítimas, mas não podia usá-la para dinossauros maiores, como saurópodes e titanossauros, herbívoros mais comuns encontrados da América do Sul. Por serem dinossauros imensos, os titanossauros possuíam ossos extremamente rígidos. Então, mesmo que o giganotossauro carregasse uma arcada dentária perfurante, não podia triturar esses ossos com facilidade. Um único giganotossauro era capaz de matar um jovem titanossauro ou um grande ornitópode, mas seria necessário um grupo de giganotossauros para derrubar um saurópode adulto gigante. Descobertas recentes mostraram que o giganotossauro pode ter caçado em bandos e ter formado coalizões semelhantes aos crocodilos. Segundo os cientistas, seria necessário ao menos 5 giganotossauros para fazer sucumbir um imenso saurópode, como o argentinossauro, por exemplo, que media cerca de 35 metros de comprimento, 20 metros de altura e pesava até 90 toneladas. Em razão disto, os alvos prediletos do giganotossauro eram espécimes juvenis, por serem mais vulneráveis e possuírem tecido muscular mais macio. Pesquisadores sugerem que, ao atacar violentamente suas presas, o giganotossauro usava seus dentes semelhantes a adagas para criar feridas profundas e depois as deixava sangrar até a morte. Uma das características que mais despertou interesse científico nos dinossauros terópodes é o fato de que esse grupo inclui os maiores predadores terrestres que já existiram na Terra. Essa fascinação remonta à descoberta dos primeiros dinossauros conhecidos, como o megalossauro, cujo nome foi dado em 1824, devido ao seu tamanho colossal. Mais de meio século depois, em 1905,
O Tiranossauro Rex foi nomeado e permaneceu reconhecido, por quase um século, como o maior dinossauro terópode, embora outros de grande porte já fossem conhecidos. A discussão sobre qual terópode detinha o título de maior predador terrestre foi reavivada na década de 1990 com a descoberta do Giganotossauro na América do Sul. Quando tal descoberta foi oficialmente anunciada, os paleontólogos Rodolfo Cury e Leonardo Salgado consideraram como o maior dinossauro terópode do hemisfério sul e, possivelmente, o maior do mundo. Não restam dúvidas de que o Giganotossauro desempenhou um papel fundamental na compreensão da paleontologia, representando uma descoberta significativa na América do Sul. Com sua impressionante anatomia, fica difícil descartar o título de maior predador terrestre da história da Terra. Esse dinossauro carnívoro gigantesco continua a cativar e intrigar a comunidade científica, bem como os entusiastas da paleontologia ao redor do mundo. Giganotossauro versus Tiranossauro Rex. As opiniões em torno do tamanho do Giganotossauro em comparação ao do Tiranossauro Rex, tradicionalmente tido como o maior terópode, variam, há pesquisadores sugerindo que o Giganotossauro pudesse superar o T-Rex, enquanto outros questionam essas estimativas mais elevadas. Embora haja dificuldades nessa comparação devido ao estado desarticulado dos ossos do Giganotossauro, relevante destacar que a medição do fêmur do Giganotossauro encontrado nas escavações, com cerca de 1,43 metros, superava em 5 centímetros o do Tiranossauro Rex, o maior espécime conhecido. Além do mais, foi observado que os ossos do Giganotossauro pareciam mais robustos do que o do T-Rex, sugerindo um animal mais pesado. Imagine agora o Tiranossauro Rex e o Giganotossauro, esses dois dinossauros de proporções enormes munidos de presas avantajadas, circulando um em torno do outro, com os olhares se cruzando fixadamente, pressagiando um embate iminente. Certamente seria uma batalha épica entre dois predadores colossais. Todavia, tal luta só seria possível por exercício da imaginação, uma vez que eles existiram em momentos distintos e habitaram regiões diversas. O Giganotossauro, a América do Sul, e o T-Rex, a América do Norte. Mas quem você acha que emergiria como vencedor? Já pensou num confronto desses? Prezado amigo curioso, chegamos ao final de mais um vídeo instigante. Agora certamente você conhece melhor o Giganotossauro, o rei dos dinossauros da América do Sul. Uma fera que perambulou nas terras dos nossos irmãos argentinos. Espero que tenha aproveitado bastante esse vídeo. Peço encarecidamente que deixe seus comentários abaixo sobre o que você achou da nossa viagem no tempo, abordando o Giganotossauro, bem como se você gostaria de assistir um novo vídeo sobre o seu dinossauro favorito. Do mais, peço também que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e principalmente se inscreva em nosso canal. Você sabia? Esta é a melhor maneira de você ficar sempre por dentro de novos vídeos do canal com conteúdos que despertarão a sua curiosidade. Até a próxima, amigo curioso. Grande abraço.